Muito boa tarde. É com alegria que aqui nós estamos. Hoje sem a Valzali, né? Todo mundo está estranhando o Ângelo aqui na frente hoje. Mas a nossa irmãzinha Valzali mudou lá para o lado de Lumiar. E ela, pelo menos por enquanto, vai estar impossibilitada de estar aqui à tarde, nessas reuniões. Então, nós estamos aqui, não substituindo, né? Mas cumprindo a nossa tarefa. Que alguém tem que dirigir a reunião, né? Então, nós estamos aqui e que nós tenhamos, assim, bastante proveito nessa tarde, que nós possamos absorver bastante os ensinamentos que nos serão dados nessa tarde, né? Então, vamos fazer a nossa prece para passar o estudo para o nosso irmão José Manuel, porque hoje é segunda, terça-feira, é a reunião dele. Deus, querido Pai, Jesus, amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliar entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa nossa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, José Manuel. Bem, queridos, mais uma terça-feira em que nós estamos aí no Centro Espírita Friburguense com a finalidade de aprendermos um pouco mais. Nós não viemos, eu sempre vou lembrar. As pessoas às vezes falam assim, mas Amaral repete muito. Eu repito sim, até para mim mesmo, porque eu ainda não consegui dominar a situação não. Então não é fácil. A humanidade há 2000 anos repete o Pai Nosso e ainda não faz nada do que está escrito ali. Mas toda solenidade vamos orar o Pai Nosso. Ora o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, e ali está cheio de revoltados, porque não aceita a situação porque está passando. Então a repetição, ela tem às vezes por objetivo fazer a compreensão de um contexto que não foi bem sentido, muitas vezes, quando nós tomamos conhecimento pela 10ª vez, pela 30ª vez, aí nós estamos ouvindo pela 38ª vez, e nós vamos repetir muitas coisas sim. Uma outra coisa que eu também tenho como característica nas palestras é de fazer palestras sempre com início, meio e fim. Eu fecho sempre as minhas palestras com uma conclusão espírita. Então ninguém fica dependendo de, na próxima reunião eu vou continuar entendendo o que o Zé Manuel está falando. Eu procuro fechar o assunto. Dentro das minhas repetições, existem uma série de colocações filosóficas, científicas, às vezes, que nós nunca ouvimos. Às vezes até eu mesmo nunca ouvi e nunca falei sobre aquilo. Aquilo sai na hora. Então, isso também é muito importante. Outra importância de a gente fazer assim, às vezes repetidamente, vários assuntos, ou os mesmos assuntos já tratados, é que uma pessoa, por exemplo, que esteja entrando no centro pela primeira vez, ele vai ter uma noção do início, meio e fim a respeito da doutrina espírita. Porque se entra uma pessoa aqui no centro pela primeira vez e ouve falar sobre perispírito, ele entrou e saiu mais confuso ainda. Porque ele não sabe bem o que é isso, ele não é espírita, ele nunca ouviu falar nisso. Então, a gente se preocupa, eu basicamente faço sempre assim, como eu faço no programa de televisão. Todos os programas de televisão, quem assiste, seja qual for, vai ter a conclusão. Ele não vai ficar dependendo de assistir 20 para ele entender o que foi apresentado. Ele vai logo entender o que foi apresentado. E dentro de cada fala, dentro de cada palestra, dentro de cada programa, sempre, com certeza, eu levanto assuntos, teses, pontos de vistas que não são comuns, não são usualmente aplicados ou explorados, nem às vezes em reunião. Porque também eu faço o seguinte, eu estou sempre estudando, eu estudo todo dia Espiritismo. Mas se vocês perguntarem quantas vezes você já leu isso, eu não sei. Pode ter até coisas aqui dentro mesmo que eu ainda não tenha lido. Porque eu pesquiso, eu não leio, eu pesquiso, eu procuro as coisas, eu vou procurar, eu vou me informar. Por exemplo, ainda agora antes de vir para cá, eu estava na internet vendo um determinado termo. Eu não preciso ler livros, eu não vou correndo atrás de livros para entender o assunto.
Eu faço pesquisas sobre o que eu vou pensando, sobre o que eu vou meditando. Então é assim, por isso que eu falo para vocês. O Luiz me perguntou aqui agora, você vai falar sobre 11 de setembro, lá a tragédia? Eu nem lembrava daquilo. Eu ouvi falar hoje de manhã no noticiário, porque hoje estão completando 11 anos, mas não sei, de repente eu posso falar sobre aquilo, de repente eu posso falar sobre a tsunami, de repente eu posso falar sobre o vulcão nas Filipinas, eu sei lá. Então eu estou sempre me expondo para fazer um estudo, uma reflexão, alguma coisa que realmente toque em vocês e em mim mesmo, para que a gente entenda, a gente pegue um fio de meada na vida e na nossa própria situação. Porque cada um de vocês está numa situação diferente da minha e de uns para com os outros, totalmente diferente. Não tem ninguém que tem duas situações iguais. Cada um passa por um problema. Cada um passa por um tipo de trauma, um tipo de mania, um tipo de vício, um tipo de vocação. Nós somos todos diferentes. Temos, no geral, um nível, mais ou menos, dentro dos limites, do mínimo e do máximo. Mas nesse bojo aí, nós nos confundimos muito no bojo, mas individualmente, cada um tem um problema. Cada um tem uma maneira de entender, uma maneira de pensar. Então, o que a gente provoca, é à luz da doutrina espírita, explicação e entendimento para tudo que se passa com qualquer um de nós. Eu faço, de vez em quando, esse desafio na televisão, porque lá eu entro na casa de todo mundo, principalmente dos não espíritas, né? Principalmente dos não espíritas. Talvez 90% dos assistentes do programa Terceira Revelação na TV não são espíritas, com certeza. Até porque os espíritas mesmo fazem certas restrições. Tem centro aí até que já proibiu assistir o meu programa, recomendou não assistir o programa de televisão que eu faço, né? Dizendo que eu sou um obsidiado e tal. Tudo isso é válido. Vamos estudar isso. E será que Zé Manuel está obsidiado? Ou quem sabe o movimento espírita que estaria obsidiado? É uma questão de estudar, mas está aqui no livro dos médiuns, que nós estudamos aqui, e todos eles têm acesso. Então, é claro, foi feita uma pesquisa pela internet, no YouTube, do meu programa de televisão, porque eu estou falando muito no meu programa. Primeiro que ele é meu, para não dar problema para centro. Qualquer encrenca que dê na apresentação pública, no que eu falo das outras religiões, é meu. É eu que vou responder, para não envolver o centro. Mas o centro concorda. A diretoria toda, estou presidente do centro, ela é secretária, todo mundo, a Valzali, as pessoas que dirigem aqui, somos todos diretores do centro. E vejam um detalhe, nós temos 2 diretores do centro atualmente, que não eram espíritas até eu fazer programa de televisão. Então, isso soma muito a favor. Nós não temos que vir aqui, se o centro tem 500 pessoas, 100 pessoas, isso não interessa. Nós temos que saber se as pessoas que vêm aqui estão concordando, gostando, estão se apaixonando pelo espiritismo e até querendo divulgá-lo também. E ainda que não divulguem nem aqui no Friburguense, vão a outros centros ou para outras cidades, mas se apaixonaram pelo assunto, se apaixonaram pela doutrina espírita, entenderam que se isso aqui nos consola tanto, é bem provável que isso aqui também console muita gente. Então nós temos essa obrigação moral de que aquilo que está sendo tão bom para nós, que tal nós passarmos também para os outros? Com todo respeito em relação ao pensamento dos outros, que pode ser completamente diferente do nosso, mas que tal nós passarmos? Então, essa pesquisa que foi feita no meu programa, e por isso eu falo muito nele aqui, e vocês até agora, alguns já estão nos ajudando aí, foi engraçado que o centro combinou dar R$300 por mês para patrocinar o programa. E já no mês passado o centro arrecadou mais de 300, então está dando até lucro para o centro, porque as pessoas às vezes queriam ajudar individualmente, né? Vinham me perguntar, eu não posso ajudar, não pode, porque eu não apanho dinheiro. Isso é direto com a televisão, só as pessoas as empresas, as firmas ou quem patrocina que vai lá e paga. Eu não boto a mão, não tenho nada em relação a isso, não ganho nada, pelo contrário, quando alguém não paga, eu pago do meu bolso. Quando algum patrocinador fura, quem paga sou eu.
Então eu não ganho nada com aquilo, a não ser o prazer de estar fazendo isso aqui conhecido. Eu falo muito, Livro dos Espíritos. Quem não conhece o Livro dos Espíritos não pode se dizer espírita, porque não é espírita. O espírita é o que conhece o Livro dos Espíritos. Esse livro é o livro de cabeceira. Esse livro é a Bíblia do Espírita, o Livro dos Espíritos. Todas as verdades que você queira saber a respeito do Espiritismo estão no Livro dos Espíritos. Agora, quem não estuda o Livro dos Espíritos, aceita como Espiritismo tudo que rola aí fora e que não é Espiritismo. Então, quando nós lá fazemos, quando nós aqui, vocês aqui até estão ajudando esse programa, é porque o programa tem credibilidade. Nós fizemos agora no dia 13 de agosto, 9 anos no ar, 9 anos de programa, sem uma contestação. E quem já viu o meu programa vê que eu falo pesado, eu falo duro, eu bato duro lá. Por quê? Eu estou defendendo a doutrina espírita. Eu não estou lá para agradar a federação, para agradar a Centro Espírita, para agradar os filhos de Maria ou agradar as igrejas pentecostais. Não. Eu estou lá para apresentar a doutrina espírita conforme está recomendado no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E de pregar o novo dogma da reencarnação, a transformação das pessoas pelas oportunidades de sofrerem para mudarem os seus comportamentos, mudarem a sua essência espiritual. Essa é a missão dos espíritas, está no Evangelho. E destruir o culto ao bezerro de ouro. O que mais nós vemos hoje no mundo é o culto ao bezerro de ouro. É o culto ao dinheiro, à fama, ao poder. E isso está acabando com a humanidade, está piorando a situação social do planeta. Então, vocês sabem que eu lá bato firme. Aqui a gente fala também firme. E isso não agrada a quem quer ficar dando no cravo e na ferradura. Quem quer ficar bem com as igrejas, bem com todo mundo, bem com Jesus, bem com Maomé, bem com Sócrates, bem com Buda. Não pode, a gente tem que ter uma definição. Ou é ou não é. Não é? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então, a gente tem nessas características da nossa apresentação. Lá no YouTube foi feita uma pesquisa ultimamente, recente, foi mês passado, em que mostrou que o nosso programa tem 93% de aprovação e 7% de rejeição. Isso para o povo não espírita, com certeza. Porque se fizer uma pesquisa no meio espírita, o meu programa vai ter 99% de rejeição. E no máximo 1% daqueles que ainda estão lá na dúvida e que vão vir para cá. Que eu estou dizendo para vocês, nós temos hoje, eu estou dizendo hoje porque já tivemos mais diretores desse centro aqui que vieram a ser espíritas por causa do programa de televisão. Então veja como esse programa é importante. E essas pessoas que vieram para cá e são diretoras, e outros que já foram diretores e agora revezaram, porque em cada eleição às vezes a gente faz umas mexidas, vieram porque tomaram conhecimento da doutrina espírita pelo programa de televisão que nós fazemos e que o centro aqui agora está ajudando a patrocinar, porque é aquilo que essas pessoas que vieram e são até diretoras queriam realmente conhecer. Eles achavam que o espiritismo era o que eles viam aí fora e não aceitavam. É a mesma coisa que as igrejas fazem, com a diferença de estar recebendo espírito, comunicação de espírito e atendendo com espírito. Então, eles perceberam que não era isso que eles queriam. Mas quando eles assistiram o programa pela televisão, eles entenderam que, opa, peraí, isso aí é espiritismo. Tem um dos diretores aqui hoje que ele estava prestes a ser ateu. Aliás, ele já tinha decretado, não quero mais saber de religião. Até que ele assistiu o programa Terceira Revelação. E ele falou, pô, mas isso é o espiritismo? O espiritismo é assim? Aí o que eu recomendo lá? Procurem o Zé Manel, sigam o Zé Manel, ele é o profeta, ele é o salvador, se não for através dele vocês estão no inferno. Não é nada disso, eu lá só prego o Livro dos Espíritos. Comprem o Livro dos Espíritos, se não conseguirem, escrevam para cá que nós damos. Nós já mandamos o Livro dos Espíritos para vários lugares do mundo, dado a codificação, numa tarefa de divulgar o espiritismo. Ninguém lá me segue, eu falo até lá, eu não sou novela para ser seguido, eu não vendo nada, eu não estou aqui arranjando cliente, eu não estou aqui marcando com vocês encontro em lugar nenhum, não estou dando endereço para vocês irem lá, nada disso. Eu estou aqui somente para fazê-los conhecer o espiritismo. E eu te garanto para vocês que tem muita gente conhecendo o espiritismo por causa do programa de televisão, que não vem ao centro e é mais espírita talvez do que eu. Já tem mais inteiração do espiritismo do que eu. São pesquisadores, estudiosos. Eu tenho provas disso. Eu conheço, eu posso nominar pessoas. Não vou porque em respeito à posição delas.
mas conhecem perfeitamente o Espiritismo e defendem o Espiritismo onde quer que estejam, como não tem muito tempo, aconteceu com um deles, estava numa sauna, no condomínio e tal, então um camarada começou a falar que era espírita daqui, começou a dar umas conversas fiadas lá e tal, por causa do filme na televisão e tal. Aí ele perguntou para o cidadão, o senhor tem livro dos Espíritos? Já estudou o livro dos Espíritos? Ele falou, não, eu li o livro O Nosso Lar, eu li o não sei o quê. Ele falou, então, isso que o senhor está falando aí não encaixa com o espiritismo, legal. Aí o camarada fica, não, mas tá. Aí depois conversou em particular com ele, ele alertou o rapaz, esse senhor, que para ele se dizer espírita, ele tem que conhecer o espiritismo. E para conhecer o espiritismo só precisa ler um livro. Livro dos Espíritos. Só. Está tudo aqui. Ah, mas e os outros 4? Complementam, ampliam o entendimento desse. Não tem nada nos outros 4 que não tenha aqui a base, a informação básica. Não tem nada nos outros 4. Mas para ampliar o entendimento desse aqui, você pega o livro dos médiuns, que estudou e vai te esclarecer tudo sobre o mecanismo e a seriedade com que Kardec pôde receber isso que está aqui. Isso no livro dos médiuns, você vai fechar essa questão da comunicação, da revelação. E a seguir, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo veio fazer a sequência do Evangelho. Claro que o Evangelho tem 2000 anos, ficou para trás. O Espiritismo veio à frente. É como a máquina de escrever e o computador. Claro que o computador tem tudo que tem a máquina de escrever, mas o computador tem mais ainda. Por que ele não veio na época da máquina de escrever? Porque não tinha tecnologia nem inteligência para isso. Então, na época da máquina de escrever, foi a máquina de escrever. Hoje é o computador. A máquina de escrever ficou no seu devido tempo. Então, o cristianismo também foi absorvido pelo Espiritismo, que veio ampliar o entendimento de tudo que o grande mestre trouxe, que foi Jesus. E Jesus coordenou a vinda do Espiritismo, por que não? Não pensa que Jesus foi jogado fora e agora foi Kardec e outros espíritos. Jesus é o coordenador de tudo isso. O espírito mais perfeito que teve aqui, não foi aqui na caixa não, foi aqui no planeta. O espírito mais perfeito que esteve aqui, não foi embora e largou isso para lá. Até porque ensina aos espíritos que um século nosso corresponde a um relâmpago na espiritualidade. Então, veja bem, quantos séculos tem isso? Poucos relâmpagos. Então, um relâmpago do tempo, não pode se dizer, mas tem 2000 anos que Jesus veio. Bobagem, 2000 anos transforma em relâmpago. Um relâmpago cada século são 20 séculos, né? São 20 séculos, 20 relâmpagos. Então, saibam que Jesus esteve aqui a nível universal, estelar, ele esteve aqui há 20 relâmpagos atrás. Contem aí, 20 relâmpagos, não vão dar 30 segundos. Em 30 segundos pode acontecer milhares de relâmpagos. Então vejam, que tempo é esse? Que tempo é esse? Jesus já ficou velho, a gente já foi para lá. Não, ninguém ficou velho, nada fica velho. O que muda, o que se transforma e fica usado é a matéria. Agora, nós espíritos, basicamente, já na condição de espírito, nossa matéria nos dá subordinada a desgaste. Então, quando nós falamos que o espiritismo foi revelado por essa pleiade, por esse grupo de espíritos superiores, isso não abandona Jesus, não joga Jesus fora, porque tem muita gente que acha que para ser cristão tem que estar toda hora falando de Jesus. Se pudesse botar um quadro de Jesus aqui, isso é bobagem. Não tem que ficar preocupado, porque se a questão de quadro e crucifixo resolvesse, nós estávamos todos no céu, na santidade, porque no Congresso Nacional tem lá um baita de um crucifixo. No Supremo Tribunal Federal, onde aquela quadrilha está sendo julgada, tem lá um baita de um crucifixo. Você vai na repartição pública, em todas elas, tem lá o crucifixo. E embaixo daquele crucifixo está todo mundo corrompendo, fazendo imoralidade, o que não deve, o que não presta. É ou não é? É ou não é? Às vezes sendo acabado de rezar ou fazer uma oração, vão do lado, na sala do lado, ou naquela mesmo, assinar um contrato de corrupção. Eu mostrei isso no meu programa, aquela oração dos corruptos feita em Brasília, naquela época que pegaram o governador Arruda,
em que eles se reuniram e fizeram uma oração, dizendo que tinham certeza que o sangue de Jesus tinha morrido para purificá-lo e que o sangue de Jesus iria lavar os seus propósitos, e ainda pedindo que Jesus protegesse o safado, o corrupto chefe, para que ele continuasse roubando e passando dinheiro para eles. Então olha que imoralidade a que levaram religião, a que levaram Jesus e a que levam Deus, a que levam crucifixos, símbolos religiosos, que prestam para quê? Para manter essa humanidade encaixotada nos preconceitos que as igrejas meteram na cabeça das pessoas com a rédea para comandar, e eles não mudam porque está muito bom para eles. Mudar para quê? Para perderem os impérios? Mudar para quê? Então eu falo isso assim aqui, e vocês imaginam, no programa eu falo pior ainda, lá eu falo para provocar mesmo, reflexão. Não importa que até a única maneira de acabar com aquilo é me matando, o que não vai resolver o problema. É só apagando o Zé Manel. E vocês sabem que tem espíritas que pregam isso, não matar o Zé Manel, mas pregam que se ore para que as pessoas como o Zé Manel morram, para não atrapalhar a caminhada do Evangelho, para não acompanhar, para não prejudicar o desenvolvimento da nossa doutrina cristã. Sim, e posso dizer o nome porque está no livro. Divaldo Franco fala isso no livro Palavras de Luz, publicado pela Federação Espírita da Bahia, que eu já mostrei na televisão. Quando perguntaram para ele, mas o que fazer com essas pessoas que às vezes tumultuam o ambiente fraterno nos centros e tal? Ele falou, orem para que eles desencarnem, para que não continuem errando. Quer dizer, eles vêm para cá, todos nós viemos para cá para aprender a não errar. E a recomendação do Divaldo Franco está lá, eu mostrei isso na televisão, está no livro Palavras de Luz, olha o título do livro, Palavras de Luz. Orem para que eles morram, para que eles desencarnem, para que eles não continuem prejudicando. Que movimento é esse prejudicado? Esse podre que está aí, que eu mostrei na televisão também, e falei já isso aqui algumas vezes, e é bom que vocês tenham noção disso. Porque ou vocês querem ser a favor do espiritismo ou não são. Então se não são, não precisa vir mais aqui. Aqui é para quem está a favor do espiritismo. Mas o espiritismo como ele é. Como nós estudamos aqui, não sou só eu que falo nessa linha. Eu sou mais agressivo, talvez, nos argumentos. Mas todos nós aqui temos situação fechada em relação a isso. Situação fechada em relação a isso. E esse fechamento de situação é esse. É de nós nos colocarmos contrário a isso que é feito lá fora com o nome de espiritismo. E mostrarmos aqui que o espiritismo é isso que se aprende aqui, que nós estudamos aqui. E que ensinado assim, ele muda as pessoas. Volto a dizer, hoje nós temos diretores no centro, nós temos no mínimo 2 que são oriundos de ateísmo, que eram ateus, que praticamente estavam fora de tudo isso. Quando viram o programa Isso é que é Espiritismo, vieram para aqui e ficaram aqui, estudaram, entenderam, já sabiam praticamente, e chegam a ser diretores do centro. Teve um até que já foi diretor, agora não é mais, porque na troca de diretoria, sempre de vez em quando a gente tem algumas trocas, uns precisam sair, outros não, mas a gente sempre faz algumas trocas para oportunizar mais pessoas participando. Tem um deles, por exemplo, que era do movimento sim, mas de tanto ouvir falar contra mim, e ver o programa, e perceber que o que eu falo era o que eles concordam também, porque eu falo, vocês não são idiotas, burros, não são ignorantes, vocês sabem o que tem que falar, vocês sabem o que tem que fazer, não fazem por quê? Porque estão comandados por um sistema, que é o sistema que está aí, e que eu já disse para vocês aqui, que em 70 anos, que 7 horrível, hein? Que 7 horrível. Professoras aí, passariam um aluno com esse 7, parece até um símbolo do euro ao contrário. Vou melhorar o 7. Em 70 anos, fizeram o espiritismo igual a 0,9% da população brasileira. Ou seja, um aumento de 0,9%. Vocês manteriam uma empresa para em 70 anos ter 0,9% de progresso? Já teria falido nos primeiros 6 meses. Nada que tem em 70 anos menos de 1% de progresso vale a pena existir. Nada, não vale a pena existir. Está falido. Então o sistema é falido. Imagine uma escola em que leva 70 anos para aprovar menos de 1% de alunos. Está falida. Nem em um ano.
Em um ano aprovando 0,9% de alunos, a escola tem que fechar. Então, por que eu dei essas aberturas? Para explicar para vocês, por exemplo, que as palestras que eu faço aqui, elas são diferentes da Sueli. Sueli, inclusive, vai continuar fazendo uma sequência do estudo do Livro dos Espíritos. Não é? Nós já até conversamos, nós já tivemos reunião, nós reunimos com todos os expositores. Então, nosso propósito é fazer com que vocês se interessem, se apaixonem pelo Espiritismo, não por fantasias, ilusões. Olha, nós vamos ter uma mensagem aqui da sua vozinha, aí vai lá para trás, vai ter uma mensagem da vozinha, e vai aparecer uma vozinha. No Livro dos Médiuns diz que Kardec estudou um caso em que uma pessoa tinha no quintal da casa um ninho de passarinho, de pintacilgo, lá na França. E uma certa feita ele chegou em casa e viu que o ninho estava vazio. E, meu Deus, cadê os filhotes e tal? Aí alguém falou, consulta, chama a mãe deles, tinha uma médium lá, vamos chamar a mãe do pintacilgo para ver o que aconteceu. Então fizeram uma reunião mediúnica e chamaram a pintacilga. A pintacilga veio e falou assim, não, foi o gato que tentou pegar, mas o ninho virou e eles caíram. Procura lá debaixo da relva, debaixo do gramado, você vai achar os filhotes, eles estão vivos e tal. Eles ficaram convencidos de que foi a mãe do pintacilgo que respondeu. Aí veja, comunicação dos animais. Kardec coloca isso no Livro dos Médiuns para explicar que se você chamar o seu cachorro que morreu, algum espírito humano, e não de cachorro, aproveitando a brecha, vai entrar e te dar uma explicação sobre o cachorrinho, vai dizer que está passando muito bem, que lá ele agora foi adotado por uma madame na espiritualidade, que tem até uma coleirinha nova e tal, que aquelas pulgas todas morreram, fiquei livre das pulgas, vai dar as explicações que vocês quiserem. É por isso que a mediunidade é um perigo. Mediunidade jogada irresponsavelmente é uma tragédia. Pode levar pessoas ao suicídio. Porque tem espíritos de inimigos, de determinadas pessoas que buscam mediunidade, que ao invés desses espíritos ajudá-la, eles vão caminhá-la para um suicídio, para uma tragédia pior ainda. Então, mediunidade é um perigo, quando irresponsavelmente tratada. Por isso, ela deve ser estudada através do Livro dos Médiuns, que eu, quando faço palestra, às vezes em centro de Umbanda, como não tem muito tempo eu fiz, eu recomendo, estudem o Livro dos Médiuns. Estudem porque no Livro dos Médiuns vocês vão ter uma explicação de tudo isso que vocês já praticam aqui, que vocês fazem. Então isso só vai melhorar o trabalho, a qualidade do trabalho que vocês fazem. Porque quando vocês lerem lá a respeito dos fenômenos físicos que vocês exercitam aqui, vocês vão saber como é que isso se processa. Vocês vão saber em que situação vocês podem estar sendo enganados pelos espíritos que estão fazendo todo esse processo. E eles têm feito, e eu tenho conseguido isso. Tem vindo pessoas de lá aqui também estudar aqui com a gente, sentam aqui com todos. Esse centro aqui, por exemplo, no domingo, quem esteve aqui viu, nós tínhamos aí umas 80, 90 pessoas. Quando terminou o sorteio do livro dos DVDs, nós perguntamos, quem não tem Livro dos Espíritos? Ninguém levantou a mãozinha. Olha que bonito. Isso é bonito. Isso significa o que para a gente? Que está fazendo efeito. Vocês não são espíritas do Centro Espírita Friburguense. Vocês são espíritas do Espiritismo. Se forem para qualquer lugar do mundo, nunca vocês vão pensar, eu perdi o Espiritismo porque eu não estou mais em Friburgo, não posso mais ir ao Centro Espírita Friburguense. Não. Nós aprendemos a ser espírita do Espiritismo e não de centro, nem daqui, nem de qualquer outro lugar. Então, quando você é espírita do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu, Inferno e da Gênesis, que céu e inferno, o próprio nome está dizendo, desmistifica e esclarece essa questão de céu e inferno. Ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno, você já está num dos dois. Percebam, analisem. Por quê? Você vai para o inferno? Não, se você já está, você vai continuar sem o corpo físico, mas vai continuar exatamente do jeito que você está. Eu também, lembrando disso, eu tenho que comentar. É esse caso que aconteceu agora, de estarem aí num reformatório de crianças, de jovens, lá acho que em Brasília, lá em Goiás, talvez,
Eles estão matando as crianças que toda semana eles estão prometendo matar os meninos, já mataram vários num reformatório daqueles, num lugar próprio, né? Essa é a antiga Funabem, Febem, que foram mudando os nomes, porque não muda o estado da coisa, mas vão mudando os nomes. É igual morro, favela, comunidade, e daqui a pouco vai ser paraíso, vão mudando os nomes, mas a coisa fica mais ou menos a mesma droga, fica a mesma coisa, só vão mudando o nome. Lembra? Era mundo subdesenvolvido, nós éramos mundo subdesenvolvido, depois passou para terceiro mundo, depois passou para mundo emergente, agora está em mundo, hein? É mundo, agora nós somos, não, o BRIC é a reunião desses cinco atrasados, né? Que agora estão se recuperando. É Brasil, China, Rússia e Índia. É BRIC, hein? África do Sul? Né? Pois é mundo emergente. Somos emergentes? Deve ser emergente. Emergente é uma coisa que tem também aí, né? Deve ser emergente, sim. Até o pessoal fala quando compra um carro de luxo amarelo, um carro de luxo amarelo com a faixa vermelha, é emergente, que está querendo se mostrar, então comprou um carro para todo mundo olhar, o sujeito como está progredindo, são emergentes. Então é isso mesmo, nós estamos agora na emergente, mas continua mais ou menos a mesma coisa, muda o nome, mas não muda a coisa. É o que eu digo, muda o nome da couve-flor para repolho, ela vai continuar couve-flor. Muda o nome do rabanete para jabuticaba, vai continuar rabanete. Não é o nome que muda o estado da coisa, é a coisa que tem que ser modificada, Então, quando nós nos falamos espíritas, quando nós nos somos espíritas, nós não somos espíritas do Centro Espírita Friburguense, nós somos espíritas do Espiritismo. Mas olha que lindo, quando nós perguntamos no domingo, quem não tem Livro dos Espíritos? Ninguém levantou a mão. Todos têm, todos tinham. Tinham umas 80 pessoas, todos tinham. Isso é responsabilidade nossa sendo cumprida. Isso é honestidade. Estamos aqui para enganar ninguém, nem para encher centro de gente, para nos dar aquele orgulho, olha como esse centro está cheio. E ainda pensar, será que os outros estão cheios assim? Não nos importa como estão os outros. Nós estamos fazendo o que devemos fazer. E nós também estamos até recomendando. Visitem os outros, para conhecer como é feito e fazerem a comparação, a análise, e ficarem lá ou cá. Somos livres. Pensam que eu censuro alguém? Se eu ver algum de vocês entrando numa igreja ou saindo de uma igreja qualquer, eu vejo, você ia lá no centro. Não, absolutamente não. Somos livres para pesquisar, para saber. Quem sabe que lá você vai se sentir melhor. Se você se sentir, nós como seus amigos, nós honestamente, querendo que vocês estejam bem, nós vamos ficar felizes de você ter encontrado um lugar que te satisfaz melhor, que te esclareceu melhor. Isso é honesto ou não é honesto? Então é simplesmente isso que nós procuramos ser. E para ser honesto, nós temos que lutar contra muitos problemas. Muitos problemas. Para ser honesto, para ser sincero, nós temos que às vezes ficar contra quase todo mundo. Contra quase todo mundo. Mas não importa, é uma opção. Cada um não vai para o inferno, está nele. Ou não vai para o céu, está nele. E eu pergunto para vocês, falando aí desse reformatório, desses meninos, dessa escola para esses meninos, se esses meninos que lá estão, todos eles praticantes de atos criminosos, de atos negativos, até muitos violentos, se eles despertam uma preocupação no governo, nas pessoas sérias do governo, como ontem eu vi um discurso do Cristóvão Buarque, senador da República, que já eram mais de 2 horas da manhã, mas eu aí não consigo dormir. Eu falo, eu tenho que terminar de ver esse homem falar, eu não posso perder a sabedoria dessas pessoas, que normalmente passa muito tarde da noite. Então é quando fica bom. Eu tive que assistir o Cristóvão Buarque, ele estava falando, nós estamos gastando 1 bilhão e 200 milhões para construir um estádio de futebol para a seleção vir jogar uma vez. Estamos gastando 1 bilhão e 200 milhões. E ele ainda disse que lá só enche o estádio, ou dá mais gente, porque Brasília, característica de Brasília não é de futebol nem de samba, não é? Isso é do Rio, São Paulo. Então ele disse, lá só preenche uns 80% do estádio quando joga o Flamengo,
infelizmente, né? Não é, Maria Emília? Aquela coisa horrorosa. Ou quando joga o Corinthians. Então o resto, quando o glorioso Vasco da Gama vai lá jogar com outro time qualquer, não vai ninguém assistir quase, né? Porque as pessoas espertas e tal, inteligentes, estão ocupadas com outras coisas. Então são os vascaínos, os pessoal, os Fluminense, Abel, os Fluminense, né? Os tricolores, então não vão, então o estádio não enche. O Cristóvão Buarque estava chamando atenção para isso. Então vejam bem, atentem para o que eu passo, o que eu estou passando. Se o próprio governo, as próprias pessoas humanas têm preocupação em proteger dignamente, com dignidade, os criminosos e os infratores, sejam eles crianças, jovens, ou sejam eles adultos, qual a lógica de, do outro lado, nós então sermos colocados num verdadeiro inferno, num tormento, porque nós não somos homens de bem, porque nós não cumprimos as nossas tarefas como devíamos? Do lado de cá, os que são criminosos e bárbaros são tratados com dignidade. Do lado de lá, nós não seremos tratados com indignidade. A indignidade é aqui, a predominância é daqui. Mas mesmo assim, ela causa um escândalo quando ela é praticada. Então, com o Espiritismo, a gente aprende essas maravilhas. Nós não temos que ser religiosos com medo do inferno, com medo da punição, nada. Nós só temos que ter medo da nossa própria consciência, porque é ela que vai nos acusar ou nos absolver. Nós não teremos julgadores de fora lá, seremos julgados pela nossa própria consciência. É ela que vai desenvolver na nossa frente o telão do que nós fizemos e não devíamos. A ciência hoje já explica isso, já está pesquisando, já está se envolvendo com esse tipo de pesquisa. Quem não leu, leia o livro Vida Depois da Vida, do Raymond Moody, prefaciado por Elizabeth Kubler-Ross, que foi a maior autoridade que já passou por aqui nesse tipo de estudo de pessoas que morrem clinicamente e depois retornam à vida e lembram de tudo que passou do outro lado quando elas estavam científica e clinicamente mortas. Estava morto o corpo, estava desativado o corpo, mas o espírito que estava ali em funcionamento. E é quando o Raymond Moody relata de como nós reproduzimos o filme da nossa vida, a nossa existência até aqui, ou seja, de quando nós passamos a humanos até aqui, represado em fração de segundos ou minutos, nós somos levados a assistir tudo que devíamos ter feito e que não devíamos ter feito, de acordo com a nossa própria consciência. Por isso que os espíritos, quando disseram para Kardec, não disseram fantasias, disseram que nós mesmos escolhemos as nossas provas mediante o que nós verificamos do que foi a nossa vida que acabamos de deixar. Nós é que pedimos, porque ao ver o que não devíamos ter feito, e ao ver o que devíamos ter feito mais ainda, nós escolhemos vir em situações que nós possamos eliminar aquilo que não devíamos ter feito e ampliar aquilo que éramos para fazer, ou que devíamos fazer. Olha a lógica do pedido do próprio Espírito para cumprir as suas provas, como vocês todos pediram e eu também, e estamos aqui, e o Espiritismo vem alertar: não reclamem, porque é o que vocês pediram, cumpram com essas tarefas e sejam felizes em outras vidas cada vez melhores, em outros mundos cada vez mais elevados, onde predomina tudo aquilo que nós queremos: a felicidade, a paz, a alegria, a liberdade, o infinito. Então isso que nós queremos de bom tem que ser conquista nossa, porque nós não vamos para inferno, nós não vamos para céu, nós estamos num ou no outro, de acordo com a nossa cabecinha. Andando por esses lugares maravilhosos, eu tenho pensado nisso. Esses dias até falei com a Ângela: puxa vida, eu fiz uma palestra caminhando, em 1 hora de caminhada, sobre olhar as aves do céu e os lírios do campo. As aves não plantam, mas não morrem de fome. O lírio não tece, mas nenhuma beleza é mais beleza do que a constituição dele, de qualquer flor. Então olhem isso, olhemos isso. O que isso nos faz entender? Que nós temos tudo para ser felizes. Temos um mundo, temos a oportunidade de plantar, de colher, de trabalhar para o próprio sustento e a própria manutenção. Mas por que nos perdemos e acabamos na infelicidade, no tormento?
pelos nossos excessos. Nós não somos como as aves e os lírios. Nós não queremos o necessário. Nós, depois de conseguirmos o necessário, nós queremos o supérfluo. Nós queremos cada vez mais daquilo que nós não vamos levar. E nesse querer cada vez mais daquilo que nós não vamos levar, nós perdemos a chance de enriquecer e encher o baú da nossa alma, que somos nós mesmos, daquilo que nós vamos levar, que é tudo que nós conseguimos aprender. Ah, mas eu sou analfabeto, eu não sei ler nem escrever, o que eu vou levar? Muito mais às vezes do que eu, muito mais às vezes do que nós. Que nessa encarnação nós não podemos não ter dominado as características, os caracteres da leitura, que são coisas convencionais de quando nós estamos encarnados. Mas quando nós estamos desencarnados, a linguagem é uma só, e não é escrita nem falada, é pensada. Então, como um analfabeto, um ignorante, não tem condição porque não aprendeu, não sabe? Sabe, porque o mundo é uma escola, a vida é uma escola constante, permanente. A cada respiro nós estamos tendo lições, nós estamos tendo aulas do que nós podemos e devemos fazer. Onde estudaram e se formaram aqueles 2 homens de rua que acharam 20 mil reais e foram lá e devolveram? Onde estudaram eles? E em que academia se formou aquele policial lá em São Paulo, que depois de terem matado o ladrão, foram lá e roubaram do ladrão a mochila que estava com dinheiro, o soldado roubou. Viram na televisão, o mundo inteiro viu. Ah, não tinha papel dentro da mochila. Não tinha, mentira, porque o ladrão tinha sido filmado roubando e entornando o dinheiro dentro da mochila. Dali ele saiu e foi morto na esquina. E dali o policial pegou a mochila dele e fugiu. Como tinha da saída do restaurante até ele ser morto ali, alguém tirado o dinheiro da mochila? Não é uma vergonha? Então vejam bem, como vocês podem avaliar, nós podemos avaliar que o indivíduo está evoluindo? Porque ele está ficando rico? Porque ele está de paletó e gravata? Porque ele é um senador, é um prefeito, é um deputado? Não, é só por ele. Só por ele e ele, você e você, mais ninguém. É a riqueza que a traça não rói, que a ferrugem não corrói, não destrói. Essa é a riqueza que o Evangelho, que o cristianismo recomenda para a gente conquistar. É do aprendizado, mesmo que não se saiba ler, mesmo que não se saiba escrever, mas do aprendizado com a vida. Porque os 2 mendigos de rua, moradores de rua, não tinham endereço, não tinham CPF, não tinham identidade, não participavam de igreja nenhuma. Mas olha que dois espíritos nobres, invejáveis no bom sentido, se é que inveja tem no bom sentido, Magui, mas invejáveis no bom sentido, que é o que nós devemos também fazer. Quantas pessoas nós conversamos, né? Nós temos até conhecidos e tal, que falavam assim, eu não devolvia não. Eu achado não é roubado, e quem perdeu é relaxado. Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Quantas pessoas boas, não foram pessoas de rua que falaram isso com a gente não, mendigos não, pessoas normais, pessoas bem, pessoas bons automóveis, bons empregos. Eu não devolvia não, ainda mais se tiver com cartão de crédito meio enrolado lá, alto demais, né? Opa, achou 20 mil, vai devolver ou paga o cartão de crédito? Veja, é ou não é uma prova? E você, o que faria? Não respondo. É problema de vocês, é problema meu. Eu, o que faria? É problema meu. Mas olha as instruções que nos estão dando os Espíritos. Vocês não estão aqui para ser daqui eternamente. Vocês estão aqui de passagem. Assim como vocês estão aqui hoje, poderão estar em outros globos desse aqui, em outras partes do universo, ou aqui mesmo. Mas aqui ou lá, a regra vai ser sempre a mesma. A ética, o autoconhecimento, o autocontrole, para não ser um elemento de discórdia, um elemento de destruição, para ser um elemento, sim, de justiça, um elemento de solidariedade, um elemento de fraternidade, um elemento de tolerância, um elemento de humildade, um elemento de simplicidade, porque são as riquezas que a traça não rói,
que a ferrugem não consome, e que se somam em nós e vão conosco para outras vidas que nós vamos ter, como estamos tendo essa de consequências anteriores às que nós tivemos aí para trás. Então vejam, nesse panorama em que nós somos levados a analisar o que fizemos, o que fomos e o que devemos fazer, nós fazemos os pedidos. E estamos aí cumprindo com as nossas obrigações, devemos estar cumprindo. Nós estamos aí passando pelas provas que pedimos, fazendo as provas que empreendemos, que solicitamos. E como eu vou repetir para encaixar no tema, já disse para vocês, vou dizer de novo, quando nós queremos passar num concurso para ocuparmos um cargo importante e até ganharmos muito dinheiro, nós não procuramos um cursinho vagabundo, um cursinho que você não precisa nem ir lá, não. Se você não vier, não tem problema, não. Você paga aí, pega o recibinho, está tudo resolvido. No final, a gente te dá o certificado. Uma pessoa esperta que esteja querendo passar no concurso para ter um cargo importante, vai entrar nesse cursinho vagabundo? Ou vai procurar o melhor curso que ela puder encontrar? Aquele curso mais apertado, que ela não vai poder ir à praia, não vai poder jogar futebol, não vai poder passear, vai estudar 20 horas por dia, vai pagar caro, mas não é o que ela vai pedir? É, porque ela quer um objetivo maior e sabe que para conquistá-lo ela tem que passar por esse sacrifício. É por isso que nós não podemos virar e falar assim: eu pedi para ser pobre, Senhor. Pediu. Eu pedi para ser miserável, Senhor. Pediu. Ou você acha que é culpa dele? Ele que te botou miserável. Pediu e ele te deixou. Por quê? Porque a miséria, a pobreza, são alavancas mais poderosas para mudar o espírito do que a riqueza, a fortuna, a abastança. Por isso que muito pouca gente pede. Não pensem que estão lá pedindo fila da riqueza pequenininha. Não é igual as filas de loteria aqui não. Aqui é o contrário. Por quê? Quando mergulhou aqui, perdeu a noção. A noção é ter. Eu quero ter. Meu vizinho comprou mais 2 apartamentos em Nova York. Eu quero comprar apartamento em Nova York. Eu quero comprar em Miami. Eu quero comprar na Suíça. Eu quero ter. Morreu, não tem nada mais. Tem nada mais. O pessoal que vai para a loteria, eu sempre pergunto: se tiver um guichezinho lá, com uma estrela em cima, acendendo e apagando assim, e uma mocinha assim lá, aí aquela fila, o pessoal fala assim: quer acertar na loteria? A cena está acumulada, tem 100 milhões, quer acertar? Claro, espertalhões, qualquer esperto da fila que for consultado quer. Vai lá naquele guichê lá, ó, aquela estrela brilhando em cima, e uma moça lá assim, não atendendo ninguém. Mas por quê? Então eu vou rápido. Chega lá, ah, sim, a senhora tem os números, eles disseram lá. Tenho os 6. Quer? Claro. Mas ele não pode saber. Não, ninguém vai saber, você vai ganhar sozinho. Ah, então tudo bem. Aí ela pega um contratozinho, uma folha, fala assim: o senhor assina aqui primeiro e eu vou te dar, os números estão aqui. Eu vou te dar os 6 números. Matou a charada. Amanhã está liquidado. Aí o cara, quando lê assim, ele fala assim: aqui fulano de tal se compromete em ganhar, será entregue os 6 números sorteados dessa loteria acumulada, 100 milhões de reais, até ali tudo bem. Porém, com a seguinte condição, 2 pontos. Fulano de tal, que acima está declinado, qualificado, e que vai assinar embaixo, morrerá nos próximos 7 dias após ganhar todo o dinheiro. O cara fala: pô, peraí. Eu tenho os números, mas tem que assinar isso. O cara pensa, olha a outra fila que está virando lá embaixo no outro bairro. Ele pensa, ele fala: não vou fazer não. Deixa para outra vez. Não vou fazer não. Aí ele sai e vai entrar na outra fila. Por que não aceita? Porque ele sabe que não adianta nada ele ganhar 100 milhões de reais e morrer dali a 7 dias. Porque ele não vai levar nenhum real daqueles 100 milhões. Então veja se não dá para perceber que não vale a pena perder tempo com isso. Veja se não dá para perceber que, se olhar os lírios do campo e os aves do céu, que são belos, lindos, estão felizes, alegres e contentes, cumprindo com os seus papéis, nós também não podemos cumprir com o nosso, tendo o necessário.
Deus não nos abandonou no que nós precisamos para existir e cumprir a nossa missão. Vejam que lindo. Vejam que lindo. Olhem para fora, olhem para tudo. Olhem vocês, olhem nós todos aqui. Mais de que nós precisamos para cumprir com as nossas tarefas? Para sermos honestos, para procurarmos nos conhecer e ser menos agressivo, ser menos violento. Menos o quê? Nós não precisamos de mais. Nós já temos, às vezes, até demais. Não é legal entender isso? Não é bonito? É o espiritismo, queridos. Vocês não têm que pagar nada por isso. Vocês não têm que se obrigar a coisa nenhuma. É só se entender e viver. Participar da vida, participar de tudo com equilíbrio. Você não tem que fazer sinal nenhum para ser feliz. Você não tem que se ajoelhar, se prostrar. Não tem nem que olhar para cima quando fala em Deus. Isso é uma mania. Deus, Senhor, nos ajude. Ele não está lá, não. Ele está dentro de você, está em toda parte. A ajuda de Deus, ela se dá automaticamente à medida que nós vamos amansando o nosso coração, amansando nossa ambição. Nós vamos diminuindo o nosso orgulho, nossa inveja, nossa vaidade. Nós estamos sendo imersos, nós estamos sendo contagiados, contaminados por Deus. Não é pedir, fazer uma prece, uma oração ou uma promessa. Não. É se conhecer e se resolver. Como se resolver? Não gostam de Jesus? Não gostamos? Claro, fazendo o que ele ensinou. Seja humilde, simples. Ame ao próximo como a ti mesmo. Não prejudique aos outros. Não tenha maus sentimentos, maus pensamentos. Não tenha. Resolva isso. Não tenha inimigos. Se alguém se colocar na condição de seu inimigo, não se coloque na de inimigo dele. Elimine o problema. Qualquer vibração negativa que nos venha endereçada não terá penetração se nós não estivermos na mesma sintonia. É como o rádio, como a televisão. Não pega nunca o canal que você não esteja sintonizando. Se você sintonizou na Focus, você não pega a Zoom. Se você sintonizou na Globo, você não pega a Band. Nunca, nunca. Todas estão no ambiente. Mas você só capta aquela com quem você se sintoniza. Eu quero me livrar dos espíritos maus. Sim, depende só de você, não se ligue neles. Como me ligo neles? Através dos teus pensamentos ruins, através do teu rancor, das suas mágoas. Então vejam que o problema não é com Deus, nem com os espíritos. O problema é com a gente. É cada um que resolve. Por isso nós não vamos para céu, nós não vamos para inferno. Nós já estamos num dos dois. E não temos que temer o outro lado. Porque nós do outro lado, na outra dimensão, sem o corpo, nós seremos exatamente o que somos. E aqui nós temos que temer o quê? Se fizemos alguma coisa de errado, nós temos que temer. Sim, lá também. Mas temer o quê? O acerto, o pagamento. Mas quando nós não tivermos jeito, fomos encostados na parede, não, eu pago, eu acerto. Pronto, então vamos acertar. Você vai reencarnar de novo, vai passar por algumas dificuldadezinhas. Você mesmo vai escolhe aí. Eu quero ser mendigo nela. Eu quero nascer no Haiti. Eu quero nascer em Serra Leoa. Eu quero nascer nesses lugares que a gente vê a televisão mostrar, a gente fica horrorizado. Eu quero nascer lá. Aí você lá vai estar cumprindo a sua prova e vai estar domando o seu espírito pela dificuldade. Porque a facilidade nos afasta muito da ética, do certo. Principalmente o dinheiro, a saúde. Por isso que quase ninguém tem dinheiro e saúde também não. Não é? A predominância é de falta de dinheiro e falta de saúde. A riqueza do mundo está distribuída em menos de 5% da humanidade. Os mais ricos do mundo e poderosos que detêm a fortuna toda do planeta é uma mixaria. São os Illuminati, são os que mandam nisso. Mas eles estão numa situação crítica, horrível. Enquanto os miseráveis aí que estão entendendo, ou que estão caindo na real, que estão se tocando lá por dentro, esses são os que estão indo embora. Observe que nesses lugares mais miseráveis e pobres do planeta, quando mostram os filmes, quando mostram os documentários, a gente vê que aquelas pessoas não estão atormentadas, chorando, desesperadas, elas estão até sorrindo. Vão, às vezes, mostram aquela bacia, aquela cuia com um pouco de feijão, fala, para essa semana nós ainda temos aqui, nós ainda temos um bocadinho de feijão.
com aquele um dente só na frente, sorrindo. Diz que quando é sogra tem dois, um em cima e um embaixo. Um é para doer, outro é para abrir garrafa. Mas tem só dois. E todo mundo sorrindo. Todo mundo sorrindo. Não, isso aí, sogra é simbólico, né? Como português. Falar com os portugueses, como as loiras, né? Como as loiras. Eu tenho umas lindas de loira, né? Mas vejam, sorrindo. Mas como sorrindo? Vejam, e as estatísticas, posso garantir para vocês, porque isso é estatística oficial, isso é pesquisa científica, e garantem que os pobres são mais felizes que os ricos. Conquistam felicidade mais fácil. Pobre, pegar o ônibus, passar na padaria, comprar 10 pães, meio quilo de mortadela, que aí vão 10 pessoas também, meio quilo de mortadela. No ônibus mesmo eles vão cortando, enfiando mortadela naquilo, compram 2 pets de Toby lá, sei lá, aquele negócio que horrível, né? E levam embora, e vão para Lumiar, vão para o lago, para o Poço Feio. Vamos lá, a molecada se rala naquelas pedras, sobe em árvore, cai dentro d'água. Quando eles voltam tudo dormindo um em cima do outro no mesmo ônibus, né? Gastaram aí uns 30, 40 reais. A família toda, cataram R$2 de um, R$3 de outro, R$5 de outro, pagaram a despesa. Todo mundo feliz da vida. Vão para o trabalho na segunda-feira, todo mundo, poxa vida, ontem foi, a molecada vai mancando, porque ralou a perna toda para o colégio, para a escola pública e tal. Feliz da vida. Enquanto muita gente foi para a ilha, em Angra dos Reis, e foi atormentado, brigou a família toda, porque o dono da outra ilha, que é o magnata fulano de tal, comprou um iate maior do que o deles. Olha, aquilo é que é. Aí briga a mulher com ele, dizendo que ele está vendo, olha lá, a mulher fulano de tal e tal, olha, porque um pousou de helicóptero, um pousou num Agusta, outro pousou num Robinson, que são 2 tipos de helicóptero, um mais luxuoso, outro menos. Ah lá, tá vendo? Olha, eles têm por que eles têm um Robinson e nós não temos? Por que eles têm um Agusta e nós temos um Robinson? Por que nós não trocamos? Por que você também não troca? Aí dá confusão geral. E a molecada veio lá do Poço, veio lá em Lumiar, todo mundo relado, a gente fala relado, todo mundo relado, machucado, passa mercúrio quando chegar em casa, passa povedina em cima e pronto, e todo mundo feliz. Isso é estatística verdadeira, eu não estou inventando isso não, eu estou dramatizando, eu estou encenando, mas é verdade. Há pouco tempo saiu uma matéria, não sei se na Veja ou na Época, que tratou desse assunto. Os pobres são mais realizados, são mais felizes do que os ricos. Que enquanto os ricos estão com medo de perder, os pobres não têm medo de perder nada, já não tem. Não é? Não tem. Tem até uma história na televisão que diz assim, perdeu tudo, é entrevistado, mas já não tinha nada. Sempre disse que não tinha nada, depois diz que perdeu tudo. É uma incoerência. É ou não é? É ou não é? Observem, nós não estamos aqui para ser fantasiosos e hipócritas, para darmos a impressão que nós estamos santificados. Nós não estamos, não. Nós não estamos santificados. Caiamos na real. Porque quem não cai na real, não é sincero, não admite, não progride. É igual ao alcoólatra que não admite que é alcoólatra. Ele está sempre dizendo, a hora que eu quero, a hora que eu quiser, eu largo. Larga nada, ele já está totalmente dominado. Mas ele briga com você de porre, dizendo que a hora que ele quiser, ele larga. E não larga, porque ele já está dominado. Como é que tem que fazer? Ele tem que primeiro reconhecer que está precisando de ajuda, que é um alcoólatra, que é doente, para depois então ele se tratar. Da mesma forma, nós temos que nos reconhecer como espíritos ainda inferiores, como espíritos ainda cheios de vaidade, de orgulho, de mania. Mas isso quem tem que consertar somos cada um de nós. Eu não vou ficar vigiando vocês, nem vocês me vigiando. É uma questão de nós para com a nossa consciência. Nós temos que estar bem com a nossa consciência. Quando tiver todo mundo errando e você estiver no meio desse todo mundo errando, não erre com eles, porque eles estão todos errando. Saia fora disso e fique em paz com a sua consciência. Porque os valores verdadeiros da existência, da eternidade, nós estamos conquistando dessa forma. Nós estamos conquistando dessa forma. Nós estamos nos enriquecendo. Nós estamos adquirindo a postura de que se um dia, miseráveis que formos, acharmos uma fortuna, nós vamos devolvê-la para os seus donos. Passamos no teste como aqueles dois passaram.
passaram no teste e são exemplos para nós. Mas eu pergunto para vocês, qual a igreja que já pegou os dois ou um dos dois para levar lá e mostrar na televisão que eles fizeram a vontade de Deus? Qual? Nenhuma. E vocês têm dúvida que não vão pegá-los? Também não tenham nenhuma dúvida, porque o que exploram as igrejas é justamente o contrário, para continuar explorando a humanidade. Falamos, Zé Manuel não respeita a religião. Está aqui, pergunta que Kardec fez, liberdade de consciência. Qual a religião respeitável? Kardec perguntou. Os espíritos espertamente disseram assim, aquelas que fazem homens de bem. Pois muito bem, procurem. Como é que está esse mundo? Hã? Cheio de honestidade, cheio de fraternidade, cheio de solidariedade? Ou cheio do contrário de tudo isso que eu estou falando? Logo, as religiões predominantes são as culpadas. Quando o político safado vai para lá, o homem safado vai para a política, não é a política que faz o safado. Ele já vai para lá desonesto. Ele já vai para lá corrupto. Porque as religiões não o consertaram antes dele ir para lá. Porque todos quando nascem são batizados, ou casam nas igrejas, são batizados, são crismados, são isso, são aquilo, fazem tudo que a religião está aí apresentando como fórmula de mudar o mundo. E que mundo que nós temos? 98% entregue ao mal. Estatísticas também de psicanalistas. Dr. Norberto Kepp, estou dando os nomes, estou falando das fontes, que é para vocês saberem que isso não é invenção minha, eu não estou chutando. 98% entregue ao mal. E as religiões? Estão fazendo o quê aí? Estão defendendo os seus interesses de império, de domínio, de mando. Não estão mudando ninguém. A Madre Teresa de Calcutá foi excelente, foi, mas já era quando veio para cá, era um espírito evoluído. Irmã Dulce, uma maravilha, sim, já um espírito evoluído quando veio para cá, não se assustem com isso. Espíritos evoluídos sempre terão em todas as religiões, assim como inferiores também terão em todas as religiões, mas o processo religioso é que não muda. Não muda por quê? Porque nega a reencarnação e ilude as pessoas que se morrerem de bem com as igrejas vão para o céu, para o paraíso. E assim como os indivíduos fazem filas quilométricas para acertar na loteria, também fazem nas igrejas para acertar no céu. A tese é a mesma, o fundamento é o mesmo, ou não percebem isso? A mesma intenção dos que superlotam as religiões e as igrejas é a intenção de quando vão para os bingos, no estádio, no Maracanã. Todo mundo paga, mas sabendo que só poucos vão tirar. Mas não importa. Mas se ele não pagar, ele não vai tirar. Então ele paga. Se ele não tirou, fica para a próxima. A loteria é a mesma coisa. Todo mundo joga. Na firme, ninguém joga sabendo que vai perder. Na certeza de que vai perder, você não jogaria, é burrice. Todo mundo joga na esperança, na certeza de que vai ganhar. Um dia eu ganho. Mas para ganhar ele tem que jogar. Eu lembro de um judeu que pedia muito a Deus para acertar numa loteria. Ó Senhor, me acerte, me ajuda. Alá, ajuda Salim, ajuda Salim. Um dia Deus ficou com pena dele e apareceu para ele numa dessas orações, porque ele não conseguia acertar. Ele falou assim, Deus, Alá, ajuda Salim a acertar, ajuda Salim a acertar. Deus apareceu para ele e falou, Salim, compra o bilhete. Ele era tão miserável que ele queria acertar, mas não comprava o bilhete. Não compra o bilhete que você acerta. Eu só posso te fazer acertar se comprando o bilhete. Como Deus mandou o bombeiro. O cara falou, não, eu estou orando, eu estou esperando Deus. Mandou o barco. Não, eu estou esperando Deus. Mandou o helicóptero. Não, eu estou esperando Deus. Aí se afogou, morreu. Chegou do outro lado e falou, Senhor, eu esperei, o Senhor furou comigo. Falou, não, querido. Eu mandei os bombeiros, você não pegou. Eu mandei o bote, o barco, você não pegou. Eu mandei o helicóptero, você não pegou. Você morreu, o que eu vou fazer? A culpa não é minha. Prestem atenção nisso. Isso é vida. Isso é vida. O interesse que leva os homens para as loterias é o interesse que leva os homens para as igrejas. Agora, nós aqui, espíritas, quem conhece o espiritismo, não se ilude com essas coisas. Não se ilude. Ah, mas os que estão indo, estão perdidos? É difícil, às vezes, acertar caminho através disso. São atalhos, sem uma informação que elucide, abra a cabeça das pessoas, conscientize cada um de nós a respeito do que devemos fazer. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Quem disse que a verdade é o que está escrito lá atrás ou foi dito lá atrás? Pode até ser, mas tem que ser analisado à luz do bom senso, da razão, para ser aceito como verdade. Porque verdade é eterna. Esteja lá atrás ou venha lá na frente. Verdade não muda. Quem tem que mudar somos nós para compreender a verdade. Então prestem atenção, observem, analisem, pensem. Eu quero que vocês saiam daqui filósofos. Eu quero que vocês saiam daqui teólogos. Vocês sair filósofo é sair cheio de pergunta e de preferência de dúvida para sair atrás das respostas. E teólogo entendendo esse Deus que o Espiritismo abre as cortinas para a gente entender. Justo, igual para todos. Nada criou que não seja destinado à perfeição. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Eles respondem para Kardec: do átomo primitivo ao arcanjo, o espírito mais perfeito, tudo se encadeia na natureza, porque o arcanjo principiou pelo átomo. Então está aí uma tese universal, infinita e indestrutível, de que Deus nada criou que não tenha por finalidade a perfeição total. É diferente entender isso, entender Deus e entender a vida com esses conhecimentos. É muito importante isso. Que Deus continue nos abençoando e que na próxima a gente possa estar junto aí.